Ok, igreja amada, Deus abençoe a todos, cada um na sua casa. Deus abençoe os presentes. Temos aqui o pastor Santareno Miranda conosco, que estará trazendo a mensagem daqui a pouco. Eu vou estar lendo Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam testemunho. Que não só os antigos, os primeiros pais, os patriarcas, aqueles que nós vemos na história da Bíblia, as histórias da Bíblia, pessoas que pela fé caminharam, trilharam juntamente com Deus, com Jesus, mas hoje, cada um de nós possamos ter a nossa história, caminharmos junto com Deus e com Jesus. Uma coisa que eu disse essa semana e gostaria de dizer para vocês é que o tamanho da sua fé, o que você crê em Deus, determina as tuas ações, o que você faz, o que pensa e o que fala. Que a gente possa glorificar a Deus de acordo com a nossa fé, quer seja antiga ou nova, quer seja grande ou pequena, através do louvor, através do tempo de oração, de intercessão, através das palavras, Senhor, que o Senhor trará através do pastor Santareno, que o Senhor esteja ministrando sobre as nossas vidas, ó Pai. Cada um que estiver presente neste lugar, neste momento, no nome santo de Jesus. Em cada casa também, Senhor. O Senhor esteja tocando com a Tua mão. Estende a Tua mão, Senhor, em cada lar. O Senhor esteja abençoando, Pai, porque precisamos de Ti, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Agora o prelúdio com a família Iwasa. Vamos estar todos com um espírito de adoração, Senhor. Vamos cantar duas músicas, Meu Respirar e Perto Quero Estar. Que durante essas duas músicas você possa declarar o seu amor por Deus, dizer que sem o Senhor não somos nada, que nós necessitamos de Deus sobre as nossas vidas. Também é um momento de oferta ao Senhor, você possa estar orando e colocando diante de Deus, Deus, o que eu posso estar entregando para o Senhor? Uma vez Jesus, na coletoria, ele estava vendo as pessoas que entregavam os seus dízimos e as suas ofertas, ele estava agachado,
mas olhando para as pessoas, vindo ao templo do Senhor. Entre tantas pessoas que entregavam suas ofertas, houve lá uma mulher, uma senhora, que colocou 2 pequenas moedas na urna, no gasofilácio. E Jesus voltou para os seus discípulos e disse: vem aquela mulher, ela entregou tudo que ela tinha, ela entregou mais que qualquer um que trouxe. E aí os discípulos: não, Jesus, tem gente que trouxe sacos de dinheiro, né? Aquela mulher só colocou 2 moedinhas, né? Mas Jesus sabia o que se passava no coração dela, e ele falou: não, ela entregou tudo que ela tinha. Às vezes a gente pensa em valores, né? Quantidade. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus olha para o teu coração e qual a intenção do teu coração. E essa deve ser uma oferta com alegria, que seja agradável a Deus. Não vemos quantidade, mas sim o que você quer entregar de precioso para Deus. Isso que Jesus vai estar olhando, o teu coração. Amém? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Tu, Jesus. Sou sem ti, nada, e perdido sou sem ti, meu Jesus. Do início, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia, Jesus, declara isso. E este é o meu pão. Declara para o Senhor. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
estou sem ti. Nada. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render e te mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Do início. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, aleluia, Jesus, te louvaremos, Senhor, para todo sempre. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
a ti, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém? Teu amor foi ousado, Senhor, ousado até tal ponto de enviar o seu Filho amado para nos salvar, buscando aquela ovelha perdida, que éramos nós, Senhor. Agradecemos por este tempo de louvor, agradecemos, Senhor, somos sinceramente gratos pela Tua imensa misericórdia, pelo Teu imenso amor por nós, Senhor. E agradecemos também, Pai, por todo aquele que esteve ofertando de coração grato a Ti, porque o Senhor sonda cada coração, Senhor. O Senhor sonda os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos de Ti, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos neste momento, Pai, dizer toda a glória, toda a honra a Ti, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí, igreja amada. Esse ano, né? Estaríamos fazendo o retiro da nossa igreja em agosto. Pois é, as coisas mudaram, né? Um dia faremos o retiro novamente, todos juntos. E antes da mensagem do pastor Santareno, eu gostaria de passar um videozinho rápido de 4 minutos do último retiro que nós tivemos para matar um pouquinho a saudade. E que possamos ansiar por esse momento que nos encontraremos todos juntos como igreja, reunidos, rindo juntos, conversando juntos, sofrendo juntos, né? Orando juntos. E que esse momento não fique somente na memória, né? Mas possamos orar a Deus que um dia ele chegue o mais breve possível. No nome santo de Jesus. Amém. Passar então para o vídeo.
Há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito, para que um grande povo de bênção esteja dentro de cada etnia da terra. A missão, ela é realmente de Deus. Nós temos o privilégio de sermos participantes desta missão. Ser o centro de gravidade do cristianismo não significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de fazermos missões, de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados, é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todas as nações, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja e nos convida a fazer parte disso todos os dias. Nós podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus está cumprindo a missão dele. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões, estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações para si. Esse curso está aberto, tá? Você pode entrar no site www.perspectivasbrasil.com. Você vai fazer a sua inscrição, são R$270, e você vai se conectar a um monte de gente no Brasil. Esse curso está no Brasil desde 2009. Eu, pela graça de Deus, comecei a dar aula nesse curso em 2011. Hoje, no Brasil, foram mais ou menos treinados, mobilizados, a palavra certa seria essa, mobilizados, 18 mil brasileiros foram mobilizados, e desses número todo que foi mobilizado, fez com que nas suas igrejas as pessoas fossem tivessem mais interesse para orar por missões, mais interesse para buscar a Deus, não só para orar por missões, mas se envolverem com a sua igreja local. Sabe aquela pessoa que vem na igreja para assistir o culto, né? Depois do Perspectiva quer fazer alguma coisa, vai inventar coisa aí com o pastor, vai dar trabalho para você fazer coisas, e tem sido maravilhoso. E agora o segundo vídeo não é meu também, é o pessoal que vai falar o que o Perspectiva foi para eles. Esse curso me ajudou muito a ter um melhor entendimento da glória e do reino de Deus. E isso fez com que meu relacionamento com Jesus se aprofundasse mais e mais. Bom, eu gostei muito do material do Perspectivas. Ele é completamente fundamentado na palavra de Deus. E é interessante que ele traz testemunhos do que Deus tem feito ao longo da história do mundo. Então isso foi bem interessante. Então, a minha experiência com Perspectivas foi muito abrangente. Compartilhar com os preletores a sua experiência, tanto em nível nacional quanto internacional, fez que eu permitisse analisar o meu próprio ministério e aplicar todas essas possibilidades no meu próprio chamado e na minha atuação. O curso Perspectivas, para mim, foi maravilhoso. E hoje eu consigo entender o propósito de Deus para mim. Foi maravilhoso ver diversas denominações ali conosco. Foi um romper de Deus em nossas vidas. Perspectiva foi uma bênção para a minha vida. Foi impactante de diversas formas, mas eu fui especialmente desafiada por Deus para interceder muito mais ainda pela propagação do Evangelho pelo mundo, para que todos os povos o adorem. O curso Perspectiva, ele foi muito importante para a minha vida pessoal e também para a minha vida ministerial. Eu creio que é uma ferramenta valiosa para as nossas lideranças e eu creio também que Deus quer fazer algo maravilhoso. Por isso eu recomendo o curso para os nossos líderes, também para os colegas pastores da nossa cidade e da nossa região. Façam Perspectiva, que vale a pena.
Maravilha. Queridos, se eu perguntar para você qual é a finalidade de uma pessoa ser salva, por que nós temos que pregar o evangelho para as pessoas serem salvas? Aí você fala assim, temos que pregar o evangelho para o mundo todo ser salvo. Não, não é a finalidade, não é isso. Pregar o evangelho é para que as pessoas se convertam e vivam para a glória de Deus. Essa é a finalidade do evangelho. Tem muitas pessoas que dizem que se converteu, mas não vive para a glória de Deus. Não, a finalidade de pregar o evangelho é para que a pessoa que se converte viva para a glória de Deus. Vai estudar para a glória de Deus. Vai cozinhar para a glória de Deus. Vai varrer a casa para a glória de Deus. Tudo o que fizerdes, seja em palavras ou atitudes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fazer para a glória de Deus. Esse é o objetivo do curso Perspectiva. Começou em 1974, na cidade de Lausanne, um grande congresso mundial de evangelização, e hoje está espalhado em vários lugares do mundo. Querido, se você quiser fazer o curso, você pode entrar lá no site. Eu estava hoje à tarde com um grupo de irmãos em Angola, 19 pastores de várias denominações, orientando eles para fazer o curso online também. Enquanto eu estava com eles, tinha 800 irmãos brasileiros de joelho orando para que a nossa reunião ocorresse muito bem. Só que quando terminou a reunião, eu fiquei sabendo que tinha 46 pessoas de Angola querendo fazer o Perspectiva. Falaram comigo, falei, agora, eu não tenho como pagar para eles. E eu joguei isso em alguns grupos do WhatsApp. Eu estava sentado ali enquanto o pastor Rogério falava aqui. Já tem 6 pessoas no Brasil. Falaram, eu vou pagar o curso. Vou pagar o curso para um irmão de Angola. Um irmão de Angola. Glória a Deus. Enquanto eu estou falando aqui, eu acho que quando chegar em casa eu ainda vou dar glória a Deus, porque terá mais pessoas pagando o curso. Querido, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre essa palavra. Deus fala conosco. Obrigado por esse dia, por cada irmão, cada irmã que está na sua casa e os que estão aqui. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Abra o nosso coração para receber a Tua palavra. É que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, lá em casa, aqui presente, a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Vai ser projetado, a projeção sai na tela aqui ou não? Os irmãos vão ver? Os queridos em casa vão ver? Maravilha, então não precisa nem eu ficar aqui com o peso aqui da Bíblia. Queridos, diz sim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Próximo. Esse é o problema da tecnologia, dá errado depois. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa carta de Paulo à igreja de Roma. Na igreja de Roma tinha dois grupos étnicos. Tinha os chamados gentios, os não-judeus, e tinha os judeus. O apóstolo Paulo não esteve em Roma, não foi ele que foi lá evangelizar e surgiu essa igreja. Paulo ouviu dizer que essa igreja de Roma estava crescendo.
aqueles irmãos que se converteram no livro de Atos, capítulo 2, aqueles que foram se convertendo, que não está registrado que saiu um irmão de Jerusalém ou de Antioquia que foi lá e abriu igreja em Roma. Ninguém sabe quem foi lá e abriu aquela igreja. Só se sabe que essa igreja cresceu, mas começou a ter problemas entre os irmãos judeus e os não-judeus. Tanto é que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta, ele está chamando a atenção dos irmãos para essa convivência, porque havia dificuldades por causa de questões étnicas. Mas a carta de Paulo aos Romanos é considerada também como um livro doutrinário. Martim Lutero, o reformador da igreja, ele entendia que esse livro é o resumo da Bíblia. Todas as doutrinas básicas da fé cristã, tudo que você quiser saber sobre a fé, o que é a fé cristã, você vai encontrar nesse texto, nesse livro de Romanos. Tudo que você quiser sobre cosmovisão cristã, o que a Bíblia fala, como a Bíblia lê a humanidade, está no livro de Romanos. E o texto que a gente leu hoje, que a gente vai trabalhar um pouquinho, fala sobre essa segurança do povo de Deus. E tem uma figura que eu quero compartilhar com os irmãos. Pode passar aí o PowerPoint, meu querido? Tem a figura, uma imagem de uma senhora, Fanny Crosby. Essa mulher já é falecida, nasceu no dia 24 de março de 1820, nos Estados Unidos. Quando ela nasceu, teve um problema de saúde. Começou a tomar alguma medicação, 6 meses depois, e essa medicação causou um problema que fez com que ela ficasse cega. Com menos de 1 ano, ela ficou cega. Nesse mesmo ano, morreu o pai dela. O pai dela morreu e depois não tinha com quem ficar, porque a situação da mãe dela também foi muito complicada e a mãe também foi a óbito. Então, ela foi viver com a avó que criou ela. Aos 11 anos, ela já frequentava a igreja metodista lá nos Estados Unidos. Aos 10 anos, ela memorizava 5 capítulos da Bíblia por semana. Aos 10 anos, memorizava 5 capítulos da Bíblia por semana. Quando ela tinha 15 anos, ela tinha memorizado o livro de Salmos, Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas e João. Memorizado, tá? Memorizado. Aos 15 anos, ela então começou a compor músicas, começou a compor hinos. E ela compôs 9.000 hinos que ela compôs. E um dos hinos que ela compôs é aquele hino: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto a glória da luz. Esse clássico, na verdade, muitos dos hinos, eu tenho aqui 10 hinos que ela compôs, são chamados hinos clássicos. Pois é, essa menina era cega, não tinha o seu pai, não tinha a sua mãe, mas ela aprendeu com Jesus, e ela foi bênção na vida de muitas pessoas. Ela já morreu, mas os cânticos dela que ela compôs continuam a falar conosco, continuam nos ensinando. E assim eu quero falar sobre essa segurança do povo de Deus. Nós estamos num momento hoje muito difícil, muito complicado. Nós temos medo de ir na rua, vai que. Quem chega na rua, chega em casa, vai que, fique lá, faz todos aqueles procedimentos de você tirar roupa, de você se cuidar. Nós temos que nos cuidar, nós temos que tomar todos os cuidados. Mas ainda assim, mesmo que a gente se cuide, pode não ser a Covid-19, pode ser outra coisa que vai fazer com que a nossa segurança física, a nossa integridade física, espiritual, emocional, seja afetada. Ninguém está seguro neste mundo. Ninguém está seguro, está imune de alguma doença, imune de algum perigo que poderá afetar essa pessoa. Ninguém está imune. Não quer dizer que a gente vai relaxar com relação aos cuidados. Vamos tomar todos os cuidados.
mas ninguém está imune. Semana passada, semana retrasada, um pastor, quem viveu em Maringá deve conhecer esse pastor, pastor Osni, viveu em Maringá, foi para os Estados Unidos, passou muito tempo lá nos Estados Unidos, já com seus 62 anos de idade, os filhos morando aqui em Curitiba pediram para que ele viesse aqui em Curitiba, para morar junto próximo dos netos, para conviver com os netos. Dezembro do ano passado, 2019, então ele mudou-se dos Estados Unidos para Curitiba. E veio a convite. Ele e a esposa não saíam de casa. Recebiam comida pelo pessoal aí, que você talvez já usou eles, né? Delivery, o pessoal foi lá no delivery e entregaram a comida. Mas não se sabe o que aconteceu, quem é a pessoa. Eles pegaram Covid. Terça-feira, morreu a esposa, e na semana seguinte, na quarta-feira, morreu o pastor. A Covid-19 está até dizimar os cristãos. Tem cristão que está morrendo. Aqueles que pregam cura, sabe aqueles que pregavam cura antes da Covid? Sumiram. Aqueles cultos na televisão de cura, onde é que estão? Por que não fazem agora? Sumiram, porque não estão aguentando. É de 7-0 ou de 8-2 que estão tomando de goleada. Então, as pessoas estão com medo agora de querer falar de cura, porque é uma realidade. Essa doença está matando pessoas. E por causa disso, nós temos medo, ansiedade. Em casa já não está difícil, né? Em casa. No começo até fazíamos live, cantar na janela, nos corredores, né? Os grandes corais que eram feitos, depois ficamos cansados. Não dá mais, não aguento mais. Não aguento mais live, não aguento ficar cantando na varanda, né? Até os crentes que iam na rua orar, não estão mais orando. E ficar com as crianças menores em casa está difícil. Porque todas as brincadeiras já fizemos. Tudo já brincamos. Começamos a inventar outras brincadeiras. As crianças querem sair de casa, querem ir na rua, mas não pode ir na rua. Então, aí os adultos viraram criança. Ficam com... Não querem usar máscara. Sabe quando a criança tem que tomar cuidado e ela não quer? Agora é adulto. Adulto virou criança. Né? Tem lojas que é só para entrar se forem 2 pessoas da família, é só para entrar um. Não entrar os 2. Vai falar com uma pessoa que só tem que entrar um. Você criou uma briga, né? Porque adulto virou criança. Qualquer coisa quer brigar, por coisas que, assim, ínfimas. E isso está afetando até o nosso humor lá em casa, né? Como é que está lá em casa você e a tua esposa? Como é que você está lá com seu marido, né? Continua respondendo da mesma forma, ou a temperatura da voz já é alterada, né? Porque estamos cansados emocionalmente. Qualquer coisa pode dar coice. Aliás, coice é o que mais está acontecendo nesses dias, né? Aquela resposta assim, que você não esperava. Mas por quê? A gente está lidando com uma situação que a gente não está conseguindo controlar. Mas o povo de Deus, a igreja, o povo de Deus, não tem esperança nas circunstâncias. O povo de Deus não tem esperança nas circunstâncias, tem as suas esperanças em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem nós servimos. Ele diz que Ele é o único Deus, que é Senhor, soberano sobre todas as coisas, e todas as coisas que acontecem, Ele está no seu santo e sublime trono, reinando sobre todas as coisas. Inclusive os cristãos que morrem, a gente não sabe por que está morrendo. A Bíblia diz que agradável ao Senhor a morte dos seus santos. Quando Paulo escreve essa carta, ele começa falando da humanidade perdida no capítulo 1. Capítulo 2 vai falar exatamente de todas as pessoas que estão perdidas, vivem nos seus pecados. Capítulo 3, ele vai falar da condição do homem do pecado. Ele vai dizer que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça um bem. Paulo vai democratizar todo mundo, todos pecaram. Ah, eu sou bonzinho. A Bíblia fala no capítulo 3, versículo 9 ao versículo 18, Paulo vai fazer o retrato do homem no pecado. Tem pessoas que nunca mataram, mas são mentirosos, é a mesma coisa.
porque não há pecadão nem pecadinho. Se enquadrou no pecado. Diante de Deus está longe. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre a vontade que o homem tem de buscar se justificar, fazer coisas para se justificar. O paganismo, por exemplo, a religião pagã, onde eles pagam os seus deuses através de sacrifício de animais, ou mesmo no seu próprio corpo. Então pagam aos seus deuses oferendas para que esse Deus, a ira dele seja aplacada. Paulo diz que ninguém é justificado pelas obras. Obra alguma de um homem pode agradar a Deus. No capítulo 5 ele vai dizer: justificados, pois, pela fé. Então não é nossas obras, é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então não fomos nós que fizemos, não é sacrifício que nós fazemos, é sacrifício que Ele fez. E esse sacrifício que Ele fez é Deus se fazer homem, sendo homem ser servo, sendo servo ser obediente até a morte e morte de cruz. A fé cristã não se baseia nas obras para que alguém seja salvo, mas na fé. A fé na obra de Jesus feita na cruz do Calvário. E quando a gente olha lá no Velho Testamento, quando o povo murmurou contra Moisés, orou a Deus que tinha que fazer, porque Deus tinha mandado serpentes para picar o povo, morder o povo lá, quem era mordido morria. E Moisés buscou a Deus, Deus falou assim: olha, faça uma serpente de metal, põe numa haste, num lugar bem alto, diga para as pessoas, quem olhar para ela será curado. Pois é, mas esse povo estava acostumado há muito tempo, sabia que o veneno de cobra não cura olhando para um morro, olhando para um objeto. A fé dessas pessoas tinha que crer que quem falou aquilo foi Deus, não era Moisés, foi Deus que falou. Deus tinha falado. Moisés diz assim, olha para o povo, Deus disse, levante os olhos, olha para... Era só olhar, mas para olhar era preciso crer. E você acha que todo mundo viu, olhou? Não olhou, muita gente morreu, porque não acreditou que naquela palavra era a palavra de Deus. Assim também é a salvação hoje em Cristo Jesus. Nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. É só crer, não é fazer coisas para que eu seja salvo. Isso Paulo fala no capítulo 5. No capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte: você que já morreu por o pecado, agora você viva para Deus. Não viva mais, não ofereça mais os membros do teu corpo ao pecado. Não, ofereça agora a Deus como instrumento de justiça. Você que mentia, para de mentir, fala a verdade. Você que roubava, para de roubar, trabalhe. Então tinha um hábito, deixa esse hábito, põe outro hábito. Hábito para quê? Para a glória de Deus, que justifica que você é filho de Deus. Por isso João diz, o nascido de Deus não peca. Filho de Deus não vive pecando. Por quê? Porque ele entendeu. Antes era uma coisa, agora tem que praticar outra coisa. Paulo vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Agora tudo se fez novo. Mas, no capítulo 7, Paulo vai dizer o seguinte, mas tem um problema. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu falo assim, não vou pecar mais. Eu não vou mentir mais, não vou pecar mais. Mentira, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai dizer, então eu sou miserável. O que eu não quero fazer é exatamente isso que eu faço. Como é que eu vou me livrar disso? Se eu me proponho a fazer assim, Deus, eu quero te obedecer, Deus, eu não quero mais pecar, mas é justamente isso que eu não quero fazer, é que eu faço. Desgraçado que eu sou. Quem me livrará desse corpo sujeito a esse tipo de vida? No capítulo 8, tem a resposta que a gente vai falar hoje. Ele vai dizer, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O verdadeiro Filho de Deus, então, é quem vive essa certeza da segurança da minha vida em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Você é seguro em Deus porque você é povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala no capítulo, meu querido, isso aí, no capítulo 8, versículo 2, Paulo vai dizer, aqueles por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito os libertou da lei do pecado e da morte.
Essa briga que está dentro de mim, de vou fazer o certo, eu faço o errado, vou fazer o certo, eu faço o errado. Como é que vou livrar disso? Eu vou dizer, olha, por meio de Jesus, Jesus cumpriu a lei. Essa briga está dentro de mim, eu não consigo vencer ela, mas alguém já venceu. Quem já venceu? Jesus venceu. Venceu por mim. Alguém disse assim, a nossa vida espiritual é como se fosse 2 animais, 2 cachorrinhos, que estão brigando. E alguém perguntou, então, e como é que quem vai ganhar? Fala assim, aquele que você dê mais comida. O que você dê mais comida, ele vai ganhar. Ainda assim, nós estamos dependendo das nossas atitudes, nossas ações. Se a salvação é pela fé na obra de Jesus, essa briga que está dentro de mim, que às vezes eu falo assim, será que eu sou filho de Deus mesmo? Meu Deus, será que eu sou mesmo? Eu já orei, pedi perdão, voltei a fazer. E já orei, pedi, voltei a fazer. Fala assim, essa semana eu não vou mais fazer, e volto a fazer. E agora? Olha para Jesus. Olha para Jesus, que ele já sabia que você era assim, sabia que havia uma luta dentro de você. Então, a lei do pecado que dominava sobre você, Jesus subjugou essa lei. Porque em Cristo Jesus, essa lei foi cumprida, quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo ainda vai dizer que essas pessoas são aquelas que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo a carne é viver segundo os desejos da carne. Há uma expressão que nós usamos bastante, falamos assim, crente carnal. Isso aí é crente carnal. Quem é crente carnal? Naquela época de Paulo, crente carnal, não era assim, esses irmãos, esse aí é crente domingueiro, você vai no domingo no culto. Esse aí vive na prática do pecado. Crente carnal era aquela pessoa que antes de se converter, tinha um estilo de vida que não agradava a Deus. Quando agora se converteu, por não ter recebido conhecimento, ensinamento, orientações, continua a viver do mesmo jeito que vivia antes de se converter. Era chamado então de crente carnal. Aquele que era ensinado, então deveria... Ensino é para quê? O ensino é para mudar a mente. Ensino é para mudar o coração. Conhecimento sem ser colocado em prática não muda ninguém. Informações da Bíblia sem colocar em prática não muda a vida de ninguém. Como então você tem orado a Deus toda hora? Você tem buscado a Deus, me livra dessa prática. Você tem buscado palavra, conhecer a palavra de Deus, colocar em prática. Quando eu sujeito a minha vontade, quando eu sujeito tudo aquilo que eu acho que é o meu querer, sujeito à vontade de Deus, então não é mais eu que estou fazendo. É Deus que está fazendo a minha vida através da sua palavra. É a palavra que molda a nossa mente. É a palavra que muda nossa forma de pensar, mas é a palavra que muda o nosso coração. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que os temos pregado. É a palavra que nos limpa. De repente eu tenho dificuldade para me desvencilhar de alguma prática do pecado. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra pode sim te libertar. Mas desde que vocês falam assim, Deus, eu quero me sujeitar à tua palavra. Isso não é fácil. Vou contar uma história só para ver como é que é difícil esse negócio. Olha só. Jesus foi num casamento e lá a mãe de Jesus falou assim, olha, tudo que ele mandar fazer, faça. Jesus olhou para a mulher e falou assim, olha, não chegou a minha hora ainda. Aí acabou o vinho, Jesus chegou até os homens e falou assim, olha, onde é que vocês tiram o vinho? E eles mostraram onde é que tirava o vinho. Jesus fala, põe água. Começou já errado. Eu e você sabemos que o vinho não vem da água. Qual seria a resposta mais plausível? Senhor, aqui não se joga água. Aqui se joga-se vinho. Isso aqui não é para jogar água. É para jogar vinho. Os homens não duvidaram, encheram de água. Se você olhar para o texto da Bíblia, naquele momento transformou-se em vinho? Não, era água mesmo, encheram aquilo de água, era água. Os homens só foram enchendo de água. E agora? Depois de encher, Jesus falou assim, olha, agora tira um pouco, não falou assim um pouco de água, nem um pouco de vinho, não diz isso. Ele falou assim, tire um pouco e dá o dom da festa. Eu ia falar assim, quem é o corajoso que vai fazer isso aí?
Quem é um corajoso que vai tirar água e entregar o dom da festa? Eu estou falando de empregados. Pois é. Imagine num casamento, aqui em Curitiba, uma empresa foi contratada para poder organizar toda a cerimônia. Então, tudo foi colocado, esse pessoalzinho que está... Você já foi no casamento, você já viu esse pessoal todo ali, né? E aí, um cara que você não conhece do nada, fala assim, olha, enche de água. Quem é esse cara aí? Quem é esse que está falando? Ele falou assim, é aquele que a mãe dele falou, tudo o que ele disser, façam. Mas quem é ele? Não sei. Mas mandou fazer, então, deve ser um familiar do pessoal vai lá e faz. Fizeram lá, colocaram na água. Aí ele diz assim, agora tira um pouco e dê um dom da festa. Eu não quero perder emprego, não. Quem é o primeiro que vai? A Bíblia não diz isso, diz que eles obedeceram. Encheram de água, encheram e foram entregar o dom da festa. Quanto é que aquilo transformou-se em vinho na hora que ele bebeu? E que ele percebeu que era vinho. O meu problema e o seu problema é que nós estamos numa cultura de causa e efeito, uma cultura pragmática. Se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer, vai acontecer isso. Só que Deus, muitas vezes, Ele é de processo. Muitas vezes Deus não vai fazer agora. Deus vai trabalhando você ao longo do tempo. Tem algumas coisas que nós gostaríamos de já ter mudado faz tempo, eu deveria ter mudado na minha vida. Você não tem paciência com você mesmo. Mas o eterno Deus, o misericordioso e amoroso, tem mais paciência com você e comigo do que nós conosco mesmo. Eu deveria ter mudado, eu não... E até com algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas na igreja que já está há bastante tempo, falam assim, nem parece que está crente há muito tempo. Pois é, esse que nem parece que está crente há muito tempo, Deus tem paciência com ele. Deus está trabalhando no coração dele, na vida dele. Porque é obra de Deus. Aquele que nasceu em Cristo Jesus não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração dele. Paulo ainda vai dizer que essas pessoas, no versículo 9, vai dizer que essas pessoas foram aqueles que pertencem a Cristo. Porque tem uma coisa, tem o Espírito de Deus. Quando você peca e sente assim, fiz um negócio errado, você está legal, tá? Você está vivo espiritualmente. Você está bem espiritualmente. Agora, quando você peca e não sente nada, eu vou dizer assim, olha, você não tem o Espírito Santo de Deus. E a certeza que eu e você temos que somos filhos de Deus, exatamente esse sentimentozinho que a gente tem, é isso aí. Porque quem não tem Espírito Santo, como vai ter certeza que ele é filho de Deus? Hoje você tem certeza que você é filho de Deus? Se você tem, como é que você tem essa certeza? O que acontece? Quando eu falo com os não cristãos, por exemplo, tem um colega meu, que é professor também lá na instituição onde eu dou aula, e ele falou assim, como é que um pastor pode ser filósofo? Eu falei, olha, eu estudei filosofia, e aí comecei a acreditar mais ainda que Deus é real. Ele falou, pois é, eu estudei filosofia, eu achei que Deus não existe. Eu falei, então tá, faltou uma coisa. Porque ele estava estudando ele era seminarista, estava estudando para ser padre. Eu falei, olha, faltou uma coisa, faltou o Espírito. Faltou o Espírito. Não é minhas conjecturas, meu desejo de conhecer a palavra de Deus, que me fez, não, o Espírito fala no nosso coração. Você tem certeza, eu sei o que eu era e eu sei o que eu sou hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que eu sou filho de Deus. Então, quando a gente peca, vem aquela vozinha lá no coração, pisou na bola. Pisei mesmo, pisei na bola. Então, se você tem isso aí, tenha certeza. É o Espírito Santo falando assim, estou aqui, hein? Você é filho de Deus, pisou na bola. Então, você está saudável espiritualmente, mas você não pode viver na prática no pecado por causa disso. Agora, se você peca e não sente mais nada, então, esse é o pecado de blasfêmia. Sabe o pecado, quando Jesus falou assim, olha, tem pecado que não tem perdão? Exatamente este. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se ele não faz isso, qual outro jeito de você ser salvo? Não tem outro jeito.
Então, quando o nosso coração, a Bíblia fala de mente cauterizada, coração cauterizado. Então, Deus pode falar, eu não sinto nada, eu não reajo, eu estou morto, porque o meu corpo, o meu espírito não reage. Eu estou morto espiritualmente, aguardando apenas a morte eterna. Então, os filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus. Versículo 9. Versículo 14, Paulo vai dizer que eles têm esse Espírito, e esse Espírito dirige as suas vidas, conduz as suas vidas. Queridos, estão aqui na Holiness, tem batista, presbiteriano, assembleano, um monte de gente que é cristão. Tem uma coisa que todos nós temos em comum: o Espírito de Deus é o mesmo que habita em nosso coração. Podemos discutir se o batismo é jogar a aguinha na cabeça ou se é afundar na água, podemos discutir isso aí. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo que convence do pecado aquela pessoa que é afundada na água é o mesmo daquele que é jogado a aguinha na cabeça dele, é o mesmo. Nós discutimos coisas periféricas, mas as coisas centrais é o Espírito de Deus. Porque ninguém pode ser cristão sem ter o Espírito Santo de Deus. Ninguém. Ele que fala no nosso coração que somos filhos de Deus. Ele que nos capacita a vivermos a vida cristã. Ele que nos instrui, que nos ensina. Ele que nos orienta. O Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo, versículo 16 ainda, em Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito Santo de Deus fala nesses corações. Por isso, então, Paulo vai dizer, a segurança do povo de Deus está onde? Está na obra que Deus fez. É Deus que fez. É Deus que nos fez seus filhos. É Deus que colocou o seu Espírito no nosso coração. É Deus que age através da sua palavra. É Deus que está agindo. Essa é a segurança. Não é porque eu quero, é porque Ele quer. Deus quer. Deus quer salvar todas as pessoas. Eu acho que eu tenho que evangelizar. Eu tenho que orar. Deus já está fazendo isso faz tempo. Eu tenho que evangelizar as pessoas. Olha, se Deus dependesse de mim, já era. Muita gente estava no beleleu, no inferno agora. Segundo, você poderá perguntar, então, qual é a segurança desse povo de Deus? Paulo vai responder no versículo 31, versículo 32. A segurança está na obra que Cristo fez. Porque o texto vai perguntar, quem os condenará? Se ele vive desse jeito, quem os condenará? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está em nosso favor, já ganhamos de 10-0. Já ganhamos de goleada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 2 vai dizer que Cristo nos libertou. Nós éramos escravos do pecado, Cristo nos libertou. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Versículo 9. Os nossos corpos foram vivificados e ressuscitados. Essa expressão vivificado quer dizer receberam nova vida em Cristo Jesus. Versículo 14 até o versículo 17 fala que são filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus. A Bíblia fala no livro de João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, foi Deus que fez. Não é porque eu levantei a mãozinha, não é porque eu fiz a oraçãozinha, não. Isso é consequência do quê? De que Deus me fez seu filho. E Deus diz, aquele que vem em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso me dá segurança. Sabe aquela pessoa que saiu da igreja? Sabe aquela pessoa que se converteu, orou, a gente orou com ele aqui, e hoje não está mais na igreja, fala assim, se afastou de Deus. Não, se afastou da igreja. Se afastou dos irmãos. Alguma dessas pessoas, ainda na sua mente, seu coração, esse mesmo Espírito está no coração deles falando, você está pecando, você está pecando, você está pecando, você está pecando. Nas ruas de Curitiba ou das grandes cidades do Brasil, tem muita gente que é morador de rua. Muita gente é de igreja. Me deparei com muitas dessas pessoas. Conhecem a Deus. Pessoas frustradas com a vida, como de outras coisas. Paulo vai dizer que, versículo 26, vai dizer, olha, essa segurança do povo de Deus está na obra de Jesus, que Jesus fez, Ele os libertou, o Espírito Santo habita na vida deles, os ressuscitou, os justificou. Versículo 26 fala que
o Espírito Santo intercede por eles a Deus. Eu, às vezes, não sei como orar. Sabe quando você começa a orar, depois dorme, né? Está orando, daqui a pouco você nem sabe o que está falando, né? Já está no sono faz tempo. Pois é, o Espírito Santo, Deus não responde à oração. Alguém falou, Deus não responde à oração. Deus responde à necessidade. Deus não está vendo tuas palavras contando, falou isso, falou aquilo. Não, Deus está vendo o que você precisa. E Jesus diz assim: vocês, sendo homem, não dão pedra ao seu filho se ele lhe pedir pão, quanto mais vosso Pai Celestial. Este Pai Celestial não só faz isso, mas Ele colocou o Espírito Santo à nossa disposição, 24 sobre 24 horas, para traduzir a minha dor, a minha angústia, traduzir a minha dificuldade de falar, de verbalizar. Sabe, às vezes nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada, que nós não sabemos nem o que orar, nem como se expressar. Pois é, o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, sabe como está o meu coração. Sabe a minha dor, sabe a minha angústia, e sabe exatamente o que eu preciso. E é por isso que Deus não me dá, talvez as coisas que eu não preciso, Ele me dá aquilo que eu preciso. E se Deus te dá algo que vai além daquilo que você precisa, fique de olho. Não é para você, é para dar para alguém próximo de você. Fique de olho, porque Deus abençoou Abraão para que Abraão fosse bênção para os outros. Não estou falando de dinheiro, pode ser uma palavra de ânimo para alguém, incentivar alguém no seu trabalho, trazer uma palavra de consolo para alguém. Muitas vezes nós estávamos tristes, cabisbaixos, e de repente Deus nos dá alegria. Compartilhe isso com outras pessoas, onde você está, porque é um jeito de Deus chegar até aquelas pessoas, e através de você. Versículo 29 fala que versículo 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Todas, misericórdia. Todas, sim, são todas. A Bíblia está falando de todas as coisas. E como é que fica aqueles irmãos que estão sofrendo agora? Eu cheguei a uma conclusão, que se você é filho de Deus de verdade, você busca Deus de verdade, e as coisas que você tem orado não acontecem, agradeça a Deus, era para não acontecer mesmo. Deus não quer dizer que você não continua orando, porque a gente sabe que a resposta é não, sim e espere. E esperar pode ser a vida toda. Algumas pessoas, como cristão, oraram muito para ter um filho, e esse filho nasceu com uma deficiência. Nenenzinho já é deficiência. Imaginem para essa família que daquele momento até a morte dessa pessoa, eles vão ter que cuidar dessa pessoa. Coopera, é Deus falando assim, ó, eu estou te abençoando. Meu Deus, eu criei outra pessoa. Não sei se os irmãos lembram que aqui em Curitiba, anos atrás, teve um casal que fez inseminação artificial, e aí vieram 3 meninos, 3 crianças, 2 meninos e uma menina, mas eles queriam um casal. Eles foram no hospital e falaram assim, olha, a gente quer levar só 2, um a gente não quer. Um fica. O que a Justiça Brasileira de Curitiba decidiu? Não, são 3 crianças, eles vão ter que ficar juntos. Se vocês não pegar os 3, nenhum deles vocês vão receber. E quem que assumiu essas crianças? Foram os familiares desse casal. Mas os 3, não tinha que descartar um. De repente, nós estamos numa vida onde nós achamos que por ser filho de Deus, nós não sofremos. Por ser filho de Deus, eu não passo por situações difíceis. Eu, Santareno, tenho muita dificuldade quando os crentes vão fazer retiro, sabe? Vão fazer retiro lá na Lapa, não sei aonde. Sabe que lá tem plantações, né? Aí os crentes oram assim, oh Deus, que não chova naquele final de semana. E lá deve ter um agricultor lá, um fazendeiro, pode não ser crente, mas que ele espera a chuva. Quem que Deus vai responder? O crente que vai ficar 2 horas lá cantando, depois volta,
ou este que a chuva vai cair para abençoar a lavoura para poder crescer. Nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, alguns crentes começam a inventar que, olha, ser filho de Deus mesmo não pega a Covid-19. Vocês viram, né? Em Santos, Rio de Janeiro, na televisão, o irmão falando assim, olha, eu sou filho de Deus, não preciso de máscara. Pois é, eu pensei, mas não falei. Eu pensei, tomara que pegue. Né? Tomara que pegue esse negócio. Né? Pegue, morra logo, chega lá no céu, Deus fala assim, olha, bem feito. Bem feito. Era para se proteger. Quem se protege não é burro. Faz parte da gente se proteger. Olha no Velho Testamento, livro de Levíticos, ou o livro de Êxodo. Eu não sei, quando você lê a Bíblia, o livro de Êxodo, sabe, tem algumas partes da Bíblia que dá para pular, né? Fulano nasceu no ser fulano, fulano nasceu no ser fulano, eu vou ler isso para quê? Não estou entendendo nada disso, né? E outra parte é aquela das leis. E por que não sei mais? Que lei é essa? Eu não sei o que é isso. Pois é, o povo estava no deserto, Deus diz assim, quando você estiver no deserto, se alguém ficar, uma mulher menstruada, tem que ficar fora da comunidade, ela tem que se lavar. 7 dias depois, ela pode entrar olha só, Deus falando isso, é questão de higiene. Deus vai dizer o seguinte, se alguém defecar, faça um buraco, e enterra, e se lave. Se defecar, deixar o ar livre, e não cavar o buraco, tem que ser apedrejado. Meu Deus do céu! Questão de higiene, olha só, Deus ensinando noções básicas de higiene. No deserto, muito calor, muito vento. Quem é médico, enfermeiro, sabe que dejetos podem provocar o quê? Doenças, cólera. Em pouco tempo, esse povo todo ia morrer. Deus falou, aprenda a se cuidar. Então agora, nós sabemos, olha só, Deus já falou isso lá no livro de Levítico, para se lavar. Então hoje, Deus fala assim, usa álcool com gel, usa álcool com gel, lava as mãos. Não vou. Então morra logo, vá lá no céu, e Deus fala assim, bem feito. Eu fiquei estarrecido quando um falou assim, pastor, o que você acha? Você acha mesmo que um crente, filho de Deus mesmo de verdade, precisa de máscara? Eu falei, precisa, porque ele respira, porque ele fica doente, porque ele morre também. Desculpa-me, crente às vezes tem algumas perguntas, fala assim, onde é que ele tirou isso, Jesus? Como é que ele foi tão criativo em perguntar isso assim? Pastor, um filho de Deus pode morrer da Covid? Falei, filho de Deus não é homem, não? Jesus, a gente fala que Jesus é filho de Deus porque ele comeu, dormiu, ficou com... igualzinho todo mundo. Mas tem um pessoalzinho que acha que não é. A Bíblia fala aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente sofre, tem uma pergunta que você tem que fazer. Qual é o propósito de Deus nessa situação? Não importa qual sofrimento. Qual é o propósito de Deus nessa situação? Porque se você encontrar o propósito naquela situação, você vai conseguir lidar com aquela situação. Está tão difícil que eu não encontrei nenhum propósito. Meu Deus, por que sou eu? Por que sou eu? Né? Aquele culto de, por que minha vida? Olha para o vizinho, está de boa. Olha para o outro, está de boa. Por que sou eu? Porque Deus tem um propósito na sua vida, que você não entende agora. E tem coisas que nós não entendemos no momento, e Deus não é obrigado a explicar para mim, né? E tem coisas que, durante a vida toda que eu vou viver, não vou encontrar resposta. E tem coisas que nem lá no céu. Aliás, chegar lá no céu a gente vai esquecer. Chegar lá no céu, quem vai lembrar assim, por que eu passei aquilo? Bem, lá a Bíblia diz que não haverá dor. Vou ficar perguntando por que eu passei aquilo? Pois é. Qual é o propósito de Deus na sua vida, em cada situação em que você vive? Paulo vai dizer, para terminar, quem será contra eles? Quem será contra os filhos de Deus? Ele vai dizer, no versículo 33 em diante,
vai dizer a obra que Deus fez na vida dessas pessoas. Deus, Jesus, nosso juiz, o nosso advogado, está na presença de Deus, o Pai. Quando você for acusado por qualquer coisa neste mundo, a resposta de Jesus é essa: ninguém os acusará. Quando você for acusado, seja por o diabo, Satanás, o demônio, ou você mesmo que se acusando, eu deveria ser mais crente, né? Sabe aquele culto, meu Deus, eu deveria ser fazer. Eu não sei se você já ficou falando sozinho, né? Você ficou falando sozinho? Tá falando? Não estou falando. Falou sim, eu ouvi, você ficou falando sozinho. E às vezes a gente fica falando sozinho, coisas que a gente fica lamentando de nós mesmos. A Bíblia fala assim, olha, ninguém pode acusar o povo de Deus, porque eles são filhos de Deus, porque Deus quem os justifica, é Deus que faz a obra na vida deles, não são os homens, não é religião. Então ninguém pode condená-los, porque é Cristo quem morreu. Ou seção 4 aí, coloca aqui a seção 4, né? Ninguém pode condená-los, porque foi Cristo Jesus quem morreu, foi Ele que morreu, ressuscitou dentre os mortos, Ele que intercede todo o povo de Deus intercede por nós. A Bíblia fala que Jesus, nós precisamos entender a doutrina da ascensão de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou não para ficar conosco, andar entre nós aqui, mas Ele foi levado aos céus, está na presença de Deus. Toda vez que você é acusado, Ele está ao lado do Pai falando assim, já foi pago. Satanás vem, mas ele já foi pago. E Jesus está ao lado do Pai, não precisa nem orar. Está ao lado do Pai, falando com o Pai. A Bíblia fala que é Ele quem intercede pelos filhos de Deus. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para quê? Para interceder por nós. Quando você fala, eu não consigo ser cristão, eu não tenho força, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, falou assim, olha, o Rogério é fraco, o Santareno é fraco, o Celção é fraco, o Chime é fraco, o Gerson é fraco. Deus está lá na presença dele, falando, Jesus está na presença do Pai, falando, o Gerson é fraco, eu estou aqui, meu Pai, eu estou aqui, põe na minha conta. Ele está na presença de Deus intercedendo por nós. Se Ele está intercedendo por nós, aí então, Paulo vai encher o pulmão dele, para terminar, para dizer, então, se é tudo isso, agora, eu falei das coisas espirituais, agora vamos nas coisas mais práticas da vida. Quem nos separará do amor de Deus? Agora ele vai falar, será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será o perigo, a nudez, a espada? Ele vai dizer, como já disse antes, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. O cristão é chamado para viver uma doutrina, a Bíblia chama de doutrina de contentamento. Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E esse negócio é uma coisa difícil para nós cristãos, de você se adequar, se adaptar, você se contentar em toda e qualquer situação. Nós estamos numa cultura hoje, no mundo, que é chamada cultura pós-moderna. Uma sociedade capitalista. Então eu olho para o meu celular, eu olho do outro. Olha assim, o meu celular não dá. Vou ter que comprar outro. A referência foi do outro colega. Né? Vejo o carro do outro e falo assim, no estacionamento da igreja, trocou de carro, hein? O meu faz 10 anos que eu não troquei, e já me sinto mal. Já me sinto mal, porque o meu carro está 10 anos sem trocar. Isso é chamado de cultura mimética. O que é mimetismo? Mimetismo acontece em todas as famílias que celebram o Natal. No Natal, as crianças não querem comer bolo, querem ver o Papai Noel. Quando ele chega, os olhos das crianças estão,
animadíssimos por causa do Papai Noel. E ele entra com aquela sacola enorme. Pois é, Papai Noel, todo mundo sentado ali, agora é a hora dos presentes. Quando ele bota a mão naquela sacola, tira o primeiro presente, quem recebe primeiro fica muito feliz, porque o brinquedo é dele, o presente é dele. Fica felicíssimo. Mas a felicidade dele demora pouquinho. Porque a mão do Papai Noel vai entrar outra vez naquela bolsa. E aí ele começa a desconfiar, se o dele é melhor. E aí quando o Papai Noel tira o outro presente, ele olha para o seu, olha para aquele e fala assim, olha, o meu foi o primeiro, mas não é bom. O Natal já não é bom mais, a alegria passou. E nós estamos assim. A Bíblia fala, tendo o que comer, o que vestir, esteja com isso satisfeito. Mas aí veio na igreja a teologia da prosperidade. Você tem que prosperar. Se não prosperar, está em pecado. Você tem que ter dinheiro, tem que ter casa, tem que ter saúde. Só que esse pessoal, antes, quando era pobre, não falava assim. Roubam da igreja, roubam do povo, muitas ofertas, dízimo, se enriquecem. Agora podem falar de pobreza. Você é pobre, porque eles pegaram dos outros. Essa cultura onde, de repente, eu fico desconfiado com o outro. Dizem que no Brasil, algumas pessoas acham que o rico sempre roubou dos outros. Rico é desonesto. E desconfiam do rico. Não. Tem muitos ricos no Brasil que construíram aquilo com suor, com muito esforço. Não foi coisa roubada. Porque teve mensalão, teve lava-jato, então, não é nada disso. Tem gente no Brasil que se esforçou para ganhar o seu dinheiro. Mas agora, desejar o que é do outro, e olhar para mim e falar assim, eu não tenho nada que ele tem, já é pecado, pecado de cobiça. Está escrito, não cobiçarás. Querer o que é do outro. Querer a vida que é do outro. Querer o carro que é do outro. Ser igual a outra pessoa. Nessa cultura onde nós começamos a medir a nossa felicidade a partir das coisas que nós temos. Essa cultura onde o materialismo é que nos faz sermos felizes. Quando mais coisas tenho, eu sou feliz. Quando mais casa, dinheiro, essas coisas eu tenho, eu sou feliz. O Filho de Deus não é feliz por essas coisas. A Bíblia diz que o reino dos céus não é comida, nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito Santo. Se você é filho de Deus e se alegra nas coisas materiais, a tua alegria está nessas coisas. Você não experimentou o que a Bíblia chama de Macarios. Macarios é o que a Bíblia chama de bem-aventurança. É a felicidade que é Deus que dá. É aquele prazer, é aquele gozo, é aquela satisfação de você ser filho de Deus, acordar disposto para assim, tem um dia, eu vou trabalhar, porque Deus me deu mais vida. Ter gratidão no seu coração. Mas às vezes a pessoa não faz isso. Porque não conseguiu o carro que eu queria. Não consegui o empréstimo que eu queria. Não consegui as coisas que eu queria. E a pessoa fica triste. Não é o que a Bíblia fala. Nem a tribulação. Nem a angústia. Nem a perseguição. Olha, quando a Bíblia fala isso, não quer dizer que não vai ter. Vai ter. Vai ter tribulação, vai ter angústia, vai ter perseguição, vai ter fome, vai ter nudez, vai ter perigo, mas não são essas coisas que me separam do amor de Deus em Cristo Jesus. Tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia e fala assim, puxa vida, mais uma vez eu acredito na Bíblia, porque está acontecendo aí, está escrito. Depois do apóstolo Paulo falar sobre essas coisas que não poderão separar do amor de Deus, quando então ele vai dizer que essas coisas todas estão fazendo o quê? Estão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A tribulação, nesse momento que estou falando para os irmãos, tem a igreja perseguida. Os irmãos estão sofrendo perseguição em muitos países do mundo. Angústia. Tem muita gente angustiada. Mas talvez a tua angústia é diferente de tantos outros irmãos. Você tem fome? Você não imagina, nunca passou fome.
Você sempre teve o que comer e o que vestir. Nesse momento agora, muitos cristãos muita gente está sendo socorrida para poder se alimentar. E às vezes eu lá chamo os meus filhos para irem nesses lugares onde a gente vai levar a cesta básica, para eles agradecerem pelo que têm. Mas eu quero terminar com uma palavra que ele fala. Perigos. Perigos ou espada. Tudo o que ele está falando aí, tribulação, angústia, fome, nudez, não quer dizer que não vai passar. Vai passar. Se você pegar o Salmos 23, o Senhor é meu pastor e eu passarei tribulação, angústia, fome, nudez, todas essas coisas, o Senhor é o meu pastor. Passarei todas essas coisas, mas o Senhor cuidará de mim. A minha segurança, espiritualmente, não está em mim, está na obra de Jesus que Ele fez na cruz. Eu sou filho de Deus, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração, fala comigo que sou filho de Deus. Quando eu peco, Ele fala para mim, eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho segurança com o povo de Deus, porque eu sei que na presença de Deus Pai Todo-Poderoso está lá o Senhor Jesus, olhando para a minha vida todos os dias, me garantindo a minha salvação, até o dia que Deus, aprover a Deus, me tirar deste mundo e morar com Ele lá nos céus. Mas também, as coisas deste mundo, as tribulações, as angústias, a fome, a nudez, a escassez, eu poderia passar por todas essas coisas. Mas Paulo está a dizer, somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Porque há um Deus que garante isso na sua vida, todos os dias. Não sei como está o seu coração. Está triste? Está desanimado? Olha para a sua vida, eu gostaria de ser, talvez de ser uma coisa que você não é mais. Eu queria que você olhasse para Jesus. Tem coisas que você não está enxergando na sua vida, que é o grande amor de Deus por você. Vida cristã não se mede pelas coisas que nós temos, mas por aquilo que nós somos em Deus, a obra de Deus na nossa vida. E lembre-se de uma coisa, eu e você deveríamos ter uma placa aqui nas nossas costas, escrito assim, inacabado, em processo. Eu não estou pronto ainda, eu estou caminhando para isso, e eu só serei pronto no dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento, aqueles que morreram vão ressuscitar, o corpo deles será transformado num corpo glorioso, os que estiverem vivos serão arrebatados, e também o corpo deles será transformado num corpo glorioso. Ali seremos plenos, completos, e estaremos na presença do Cordeiro, na presença de Deus. Estarão ali povos de toda tribo, toda língua, toda nação, dizendo, digno é o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, que para Deus comprou todos os povos ali presentes. E viveremos assim, na presença do Cordeiro, lá onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque o primeiro céu terá passado, e Deus fará novo todas as coisas. A minha segurança está nisso aí. Que você possa viver com essa certeza, essa esperança no seu coração. Deus te abençoe. Vamos orar. Oh Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito que fala ao nosso coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entreguei o que o Senhor colocou no meu coração para os meus irmãos. Pai, que essa palavra em algum momento tenha falado com algum irmão. É Tua palavra. Espírito Santo, use essa palavra para ensinar, para corrigir, para incentivar, para esclarecer uma verdade, tirando todas as dúvidas,
de que a nossa segurança está no Senhor Jesus, no que Ele fez na cruz do Calvário, que nos torna filhos de Deus. Pela fé nós cremos que o sangue derramado foi em nosso favor. Cremos que fomos justificados pela obra de Cristo. Cremos que um dia Ele virá buscar a sua igreja. Se Ele não vier, nós poderemos ir primeiro nos encontrar com Ele. Mas nós não estaremos perdidos. Nós estamos sob os teus cuidados. Ó Deus, nos ajude quando passarmos por tribulação, quando passarmos por angústias, quando passarmos por perigos, por espada, quando passarmos pela fome, pela nudez, quando passarmos pela escassez, quando a nossa alma, Senhor, estiver apertada, quando nós tivermos dificuldade para dormir, quando nós tivermos dificuldade para poder mastigar, sentindo o sabor da alimentação. Deus, quando nós tivermos dificuldade de suportar este mundo, de aguentar as situações adversas, ó Deus, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, venha até nós, Senhor. Carrega as nossas cargas. Suporte, Senhor, as nossas dores, as nossas angústias. Pois, pelas Tuas pisaduras, nós somos sarados. Deus, se algum irmão neste momento está numa situação difícil, que não está encontrando uma saída, uma resposta na sua vida, seja o problema com a sua família, seja o problema com seu filho, com seus filhos, com o de trabalho, seja um problema insolúvel aos seus olhos, Senhor, essa palavra é para ele nesta noite. Deus, vá de encontro ao Teu servo, Pai. Assim como o Senhor foi atrás de 2 discípulos a caminho de Emaús, Senhor, vai atrás desse irmão, caminhe com ele, ande com ele, fale para ele, traga a palavra de ânimo para o seu coração, esteja com esse irmão, para que ele veja que ele não está abandonado. Nunca o Senhor abandonou, pelo contrário, o Senhor está sempre com ele. Obrigado, Deus, por essa noite. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Mas voltamos para o dia 28 aqui, aniversariantes, Hamilton Otomo Natumi, parabéns Hamilton, o Dudu, Eduardo Oshai também faz no dia 28, Deus abençoe Dudu, o Alexandre Akil Sonehara faz no dia 29, Deus abençoe Akil, e que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus, vocês possam sentir a presença de Deus na vida de vocês, cada ano que passa, cada dia, e Deus preencha com a Tua graça, Teu amor e a Sua misericórdia. Hoje nós tivemos o bazar, eu não sei quanto foi arrecadado, né? Mas a Martinha vai estar passando semana que vem. E está tendo uma campanha da UDF, nós temos cursos da Universidade da Família, vamos reativar os cursos da Universidade da Família online. O Dr. Kendi e o Dr. Lucas Dan estarão organizando essa parte, mas no boletim está sendo vendido o livro em prol da UDF, Universidade da Família. Só deixa eu tirar o volume aqui. E em prol dos cursos, né, a arrecadação caiu bastante, porque eram os cursos totalmente presenciais, né, mas a partir desse segundo semestre, os cursos vão voltar, mas está à disposição. Quem quiser comprar o livro, está no link no boletim, pode estar adquirindo para estar ajudando o ministério, né. O RAS ainda continua com as ofertas para cestas básicas, semana que vem o pessoal vai estar descendo para Paranaguá. E os demais avisos com relação a você gostaria de auxiliar um autônomo, né? Então, existe a divulgação do serviço de cada um. Então, você possa estar abençoando também os membros que são autônomos. Vamos estar orando, né, pelo crescimento espiritual da nossa igreja, que Deus abrevie esse tempo de pandemia, pelo sustento de cada família, e Deus guarde a cada um
com graça. Semana que vem, no dia 30, domingo, às 9 horas da manhã, nós faremos o culto presencial, um culto teste, né? Nós contamos aqui, ao todo nós temos 40 cadeiras aqui dentro do templo, né? Respeitando a distância de 2 metros. E como o Dr. Kendi falou no começo, usando máscara, né, distanciamento social, etc., não tem por que você ser muito neurótico. A não ser que você não esteja enquadrado nas idades que pode vir, né, e com relação às doenças de autoimunes e comorbidades. Ok? Então vamos estar encerrando o culto de hoje. Ok, voltando. Vamos ter um momento de pós-load agora com a família Uassa. Depois teremos a bênção apostólica. Pessoa mostrando seus dons e talentos, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida. Que essa semana o Senhor te ministre, faça uma ministração especial sobre você, que te conceda fé, amor, graça, cada pensamento teu, cada palavra tua, que você possa glorificar a Deus em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e o culto está encerrado.